Agora nós vamos para as lesões secundárias. Então, depois do trauma, por causa das lesões pré-definidas, surge, então, primeiro, no parênquima, o efeito de massa, seja de uma coleção ou de um hematoma intraparenquimatoso. Se aumenta muito a pressão em algum lugar, o parênquima é molinho e ele vai tender a fugir para o lugar onde tem menos pressão. Então, se um lado tem muita pressão, por exemplo, ele vai fugir para o outro lado ou vai fugir para baixo. Quais são os lugares de fuga do parênquima encefálico? O giro do cíngulo. Então, ele passa debaixo da foice cerebral, formando a hérnia subfalcina. Outro lugar que é muito comum, é muito perigoso, né? A gente ter a fuga do parênquima encefálico. É no uncus, essa região medial aqui do lobo temporal, na porção mais anterior, o giro hiparocampal forma um ganchinho que é chamado de uncus. E quando aumenta a pressão, ele cai lá para baixo. Qual que é o grande problema? Ao vir para cá, ele ocupa um espaço, a fossa posterior não é assim uma mansão, né? A fossa posterior já é uma kitnet, está tudo bem encaixadinho, não dá para pôr mais gente lá sem ter prejuízo para ninguém. E aí ele vai afastar quem? Justamente o tronco cerebral, que é onde eu tenho funções nobres. No tronco que eu tenho centro respiratório, centro da pressão, então as consequências são graves quando eu tenho uma herniação uncal. E da fossa posterior, o cerebelo foge para a região da coluna, da medula, né? Então, ele vai ocupar o espaço subaracnoide aqui da medula. E aí, como eu tenho a mobilidade cervical, eu posso comprimir porções do parênquima cerebelar. Então, exemplos que eu falei para vocês. Olha, aqui está o lobo temporal e a sua porção medial forma um gancho lateralmente. Esse paciente é um paciente mais idoso, vocês veem que ele tem um espaço subaracnoide mais amplo. Então, o que aconteceu? Com essa herniação uncal, o uncus veio, mas ainda sobrou espaço, esse tronco ele pode vir um pouquinho mais para trás, e eu ainda tenho um pouquinho de espaço. Qual que é o problema disso? Aqui passa uma artéria. Então, além de comprimir o tronco e eu poder ter sintomas nas funções vegetativas do paciente, ele comprime a artéria cerebral posterior e aí o local onde ela irriga acaba tendo uma isquemia. Então, são quadros não muito incomuns, né? Você ter alteração no parênquima encefálico por compressão da artéria cerebral posterior, que passa bem nesse lugarzinho do uncus. Aí, ó, aqui eu tenho uma grande coleção que causou um baita de um efeito de massa, empurrou o ventrículo, ó, isso aqui é o ventrículo lateral esquerdo que veio para cá. Isso daqui, a substância branca, à esquerda, ela está na linha mediana. Então, olha onde está o giro do símbolo, aqui para frente. Já a herniação subfalcina, ela não tem uma implicação direta tão grave, mas é um parâmetro para a gente ver como tem efeito expansivo nessa região. Normalmente, a gente coloca a linha das estruturas medianas aqui, né, na região da foice, e a gente calcula o desvio das estruturas da linha mediana pela distância entre o septo pelúcido, né, o septo interventricular, e essa linha, para a gente ver e acompanhar se esse efeito expansivo está diminuindo ou não. Aqui eu tenho não só a herniação subfalcina, mas eu tenho a herniação através da tenda cerebelar, herniação transtentorial descendente. Então, aqui, olha, eu não vejo espaço nenhum na região do tronco. Essa é muito grave. Além disso, a gente vê esse efeito de massa, né, muitas vezes ele pode comprimir aqui na região e dar o que a gente chama da hemorragia de Doret. Por quê? A amígdala vem para cá, comprime, e no tronco eu acabo tendo focos de hemorragia, e hemorragia
nos núcleos dos nervos cranianos, dos núcleos que controlam, né, dos centros respiratórios, isso tem uma consequência bastante grave. Além disso, a gente pode ter lesões vasculares. Então, com a fratura, com o tempo, eu não tive uma ruptura, por exemplo, a meningea média, ela tem uma lesão e pode dar uma coleção. E se ela só tem um cisalhamento, escapa uma parte do sangue e ela faz uma bolsa de sangue e consegue se conter. Isso é a formação do pseudoaneurisma. Pseudoaneurisma é quando você não tem, não são todas as camadas que formam um aneurisma. Nesse caso, ele lacerou umas camadas internas, o sangue fugiu, mas ele ficou contido ainda. Então, eu tenho aqui, olha, a formação desse aneurisma que pode crescer, esse pseudoaneurisma, e aqui a angiografia mostrando o lugar onde ele conteve, né, isso aqui é o extravasamento do sangue, aí o pseudoaneurisma propriamente dito, e depois da intervenção aqui com o material de embolização para conter esse pseudoaneurisma. Outra lesão vascular que pode dar também, então aqui a gente tem fraturas na região da mastoide, a gente já viu esse caso, né? Aqui, fratura na mastoide, que vem e segue, olha só, segue na região da carótida. Olha aqui, o traço de fratura central. Tanto que vem aqui para o seio esfenoide. E o que a gente tem? Um monte de formaçãozinha, porque eu tive lesão de vasovassória e comunicação do seio cavernoso com a carótida interna. Olha só a artéria, aqui a veia oftálmica que ficou arterializada pela essa complicação que é a fístula carotídeo cavernosa. Então, a gente vê várias alterações vasculares nessa tentativa de compensação. Outro tipo de consequência também é a lesão nervosa, né? Então, se a gente vê pós-trauma, que uma pessoa acaba tendo esse estrabismo convergente, isso é lesão do abducente, do sexto nervo craniano. O sexto nervo craniano, a gente vê aqui na região da base, e a gente vê o direito e não consegue ver o esquerdo, só vê na posição aqui, ó, quando ele está entrando no canal intraósseo, que é o canal de Dorello. E no sagital eu consigo ver que ele está cisalhado, olha, ele vem para cá e a outra porção dele está para cá. Então ele está cisalhado, né? Houve um rompimento pós-trauma. Outras lesões secundárias são as fístulas licóricas, então, principalmente na fóvea etimoidal, né? Então, eu tenho aqui a fóvea etimoidal, ela se rompeu e aí fica babando líquor aqui no seio, e a pessoa fica com aquele aspecto como se estivesse escorrendo o tempo inteiro o conteúdo, e na verdade é líquor, né? Então, a fonte de infecção. Outra lesão secundária é a formação de cisto leptomeníngeo. Então, a gente tem aqui, né, uma disjunção, e aí a formação, no começo é só um aumento pressórico, e aí aqui a gente vê que a meninge está bem alinhada com o osso, mas depois a gente vê que existe essa herniação, né, mostrando o conteúdo encefálico para fora dessa disjunção. E complicações, né, já crônicas de trauma, né, secundário mais crônico, é a redução volumétrica do parênquima, seja da contusão, da hemorragia, com reabsorção da hemorragia. Então, aqui na região frontal, a gente vê essa hipoatenuação mostrando uma gliose, né? Então, na região temporal polar, na região frontal basal e aqui na região temporo-occipital. Nesse caso, a gente vê, quando a gente vê esse aspecto de imagem, foi feita uma craniectomia. Então, provavelmente, tinha um edema tão grande, que se não tirasse o osso, ia ter aquelas herniações, aquelas lesões compressivas. Então, a conduta é fazer essa craniectomia. Muitas vezes se guarda o flap da calota no próprio indivíduo. Então, guarda na região abdominal e às vezes esse flap acaba infectando e não consegue colocar no lugar depois. E aí isso daqui a gente chama de síndrome do trefinado, que é quando
você tem uma redução volumétrica do parênquima e ele não tem mais a conformação da calota craniana, então tem essa redução volumétrica no local. Então, essas foram as lesões traumáticas, a gente se estendeu bastante, olha só, estou aqui, fiquei falando para vocês quase 1 hora, mas é importante que vocês guardem que precisa saber anatomia para saber de onde você está falando e vai minimizar o teu erro durante a avaliação do exame. Se você fizer um diagnóstico rápido e preciso, você poupa cérebro. Então, isso é muito importante. E lembrar que os métodos de imagem eles podem estimar o prognóstico, então vale a pena ser valorizado. Gostaria de agradecer mais uma vez, me coloco à disposição para qualquer dúvida, se vocês quiserem me mandar por e-mail, e se quiserem perguntar agora, eu fico completamente à disposição, a gente volta nos slides, a gente faz eu fico disponível uns minutinhos para pergunta. Obrigada pela atenção de vocês, e para quem quiser mais, aqui na nossa página da Neuro, do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, a gente tem alguns cursos de imagem, tem cursos para acadêmicos, cursos de anatomia, curso de emergências, pegando toda a parte de neuro. Então, quem tiver interesse, nós estamos à disposição.